Chegamos na lição, então, 12 do quarto trimestre da CPAD aqui da classe dos adolescentes. Nessa lição, nós vamos trabalhar o seguinte assunto: temos uma missão no mundo. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas está em Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. Leia esse texto, que Deus te use de uma forma poderosa. Apresente também a mensagem que está em Marcos capítulo 16, versículo 15, junto aos teus alunos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém e que Deus te abençoe e te dê uma aula maravilhosa para a glória de Cristo. Estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, tanto no YouTube como pelo Spotify, sempre às 18 horas. Que o Senhor confirme essa palavra e que você tenha uma aula extraordinária em nome de Jesus. Nós, como servos e servas de Cristo, vivemos então no mundo para agradar ao Senhor. E é nosso papel, nesse discipulado cristão, servir a Deus. Como nós podemos servir a Deus? De uma maneira bem simples, propagando o Evangelho, propagando as boas novas do reino. E é nosso papel, como servos e servas de Cristo, propagar o que Deus fez em nossas vidas. Então, nessa visão cristã, nós entendemos que o nosso papel é sermos verdadeiros discipuladores, verdadeiros instrumentos na presença de Deus em compartilhar as boas novas da salvação, a morte e ressurreição de Cristo, que foi em nosso lugar, e o pleno e maravilhoso amor de Deus em nos restaurar agora a sua presença. Para entender isso melhor, o primeiro ponto da nossa lição trata sobre a missão dos discípulos de Jesus. Você sabia que nós somos discípulos e discípulas de Jesus? O nosso papel é falar do Cristo e hoje nós somos discípulos nesse discipulado. A palavra discípulo aparece 269 vezes no Novo Testamento, especialmente entre os Evangelhos e Atos. Você vai descobrir que o discipulado é importante. Para você entender melhor, o primeiro subtópico destaca, então, nesse primeiro ponto, sobre entendendo a missão. A nossa missão é compartilhar o Evangelho. A nossa missão é falar de Cristo. Ao morrer na cruz e ressuscitar, nós sabemos muito bem que Cristo ele deu uma missão aos seus discípulos. Se você ler Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20, você vai descobrir que nós temos a missão, uma ordenança de propagar e anunciar o Evangelho. Se você ler Marcos 16, 15, você vai perceber que isso está presente também. Então, o nosso papel é especialmente entender que a obra da salvação foi concluída em Jesus. Essa obra da salvação foi concluída na morte de Cristo no Calvário. Nós éramos pecadores, estávamos afastados da presença de Deus, mas Cristo nos comprou na cruz. Ele pagou o alto preço, a alta dívida. Detalhe, ele não nos comprou de Satanás, tá? Satanás aqui não é nada. Mas ele nos comprou especialmente da nossa condição de pecado diante da justiça de Deus. Nós havíamos pecado e por causa de termos pecado, nós então agimos contra a santidade de Deus. E agindo contra a santidade de Deus, a justiça de Deus entra em ação, protegendo então a santidade de Deus, e pelo fato dessa justiça proteger, ela exige de nós a condenação. Deus nos livra através de Cristo dessa condenação. Então a morte de Cristo agora, por intermédio da sua graça, nos dá a oportunidade de nova vida. E reconhecer Jesus como Salvador pela fé através das Escrituras é entender muito bem que nós temos a oportunidade de termos uma nova chance, de agora nos reconciliarmos e nos conectarmos em Deus, e agora sermos uma nova criatura. E essas boas novas, elas devem ser propagadas por você nessa missão. Nossa missão é de falar exatamente dessa salvação que vem de Jesus. Avançando, segundo subtópico, destaca então sobre essa visão de cumprir a missão. Como nós podemos cumprir então a missão? Aceitando o chamado de Deus no nosso coração. Essa missão é uma responsabilidade de cada cristão, tá? Não pensa que a missão de propagar o Evangelho é somente do pastor e do líder de adolescentes, de jovens da igreja. Não, é nossa missão. Como discípulos e discípulas de Jesus, nós devemos então compartilhar o Evangelho, compartilhar as boas novas da salvação. É nosso papel alcançar vidas através da propagação do Evangelho. Você pode alcançar vidas na escola, no trabalho, onde você estiver, anunciando a salvação em Jesus.
essa atuação missionária não é só para um missionário que está fora em um campo missionário, em uma comunidade propagando o evangelho, mas é minha missão. Todo discípulo e discípula de Jesus é um verdadeiro missionário. Isso quer dizer que você é um missionário e você pode fazer missões. De que maneira? Você pode fazer missões através das suas redes sociais, você pode fazer missões também compartilhando o evangelho com seus amigos, compartilhando o evangelho também através da sua roda de convívio, da sua rede de amigos também. Isso é fundamental, isso te ajuda agora a se aproximar de Cristo. A nossa missão é anunciar a salvação para que o reino de Deus então cresça e alcance vidas. Esse é o nosso papel nesse discipulado em Jesus. E a minha oração é que você seja despertado em Deus para ser um verdadeiro discípulo para a glória e honra do Senhor. O segundo ponto dessa lição, já avançando, trata sobre um argumento também muito legal. Nós somos chamados para fazer a diferença. No Novo Testamento, na propagação do Evangelho a partir de Jesus, o próprio Jesus traz diversas aplicações para a vida dos discípulos, descrevendo que os discípulos, como você, foram chamados para fazer a diferença na sua geração. Você também foi chamado para fazer diferença nessa geração. O primeiro exemplo que Jesus cita sobre a diferença do discípulo é o exemplo do sal e da luz, descritos então em Mateus capítulo 5, versículo 13. Nós somos chamados para ser sal, para temperar esse mundo, para dar sabor. Não com as nossas atitudes, observe, com aquilo que eu posso fazer, mas sim com o evangelho, com a atitude do evangelho, com a atitude então da salvação que me impactou. Esse sal então traz uma diferença para esse mundo que é mau. Mateus capítulo 5, versículo 14, diz que nós somos chamados também para ser luz nesse mundo. O verdadeiro discípulo é luz, ele faz diferença. E a luz de Deus não pode estar escondida debaixo de um balde, debaixo de uma bacia, debaixo de uma cama, em um local escondido. Para iluminar, ela tem que estar no alto. Isso quer dizer que é nosso papel estar no lugar certo e utilizar cada oportunidade que nós temos para iluminar as pessoas com a presença de Deus, com a mudança de Deus que alcançou o nosso coração. Quando o nosso coração é alcançado, então, pelo genuíno evangelho, nós compartilhamos esse evangelho como sal e luz, fazendo a diferença como verdadeiros cristãos. Outro exemplo que Jesus também utiliza, dentro do próprio texto bíblico, na realidade, quem utiliza é Paulo. Paulo nos cita como embaixadores de Cristo. Embaixador de Cristo é aquele que tem a oportunidade de compartilhar o evangelho. Observe 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 ao 21. Embaixador é aquele que tem a responsabilidade de levar uma mensagem para alguém, uma mensagem poderosa, uma mensagem marcante, uma mensagem que muda vidas. E essa mensagem poderosa que muda vidas é a mensagem de Cristo. E nós, como discipuladores em Cristo, nós então somos embaixadores desse reino. E sendo embaixador desse reino, nós compartilhamos então o evangelho. Em terceiro lugar, nós também precisamos entender, outro aspecto interessante é que o próprio apóstolo Pedro também destaca que nós somos geração eleita. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós somos geração eleita, povo santo, diferente, para fazer a missão de Deus. Esse é o nosso papel. O nosso papel é compartilhar o evangelho com as nossas atitudes, que nesse final de ano, nesse Natal, você possa fazer isso também. Em último lugar, como terceiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento. A missão não pode parar. A missão da igreja não pode parar. A nossa missão deve ser uma igreja discipuladora, evangelizadora e uma igreja que integra as pessoas nesse verdadeiro evangelho. Até a volta de Jesus. Enquanto nós estamos aqui, o nosso papel é falar do ID de Cristo, da bondade do Senhor, de falar especialmente da obra da salvação. Nós fazemos a diferença nesse mundo mau. E é importante entendermos que nós estamos aqui para propagar a salvação e resgatarmos vidas para o reino de Deus. O nosso papel é continuar pregando e propagando o evangelho para a glória de Cristo, sendo missionários, missionárias nesse reino de Deus, falando do genuíno e verdadeiro evangelho. Eu espero muito que Deus te dê um bom Natal e que essa aula possa ter edificado você, que você seja uma bênção na escola bíblica dominical da sua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Tem muita gente fazendo isso, tá?
Eu vou ter o prazer de te receber ali com a gente com muita alegria. É claro que você não pode esquecer que eu estou comentando aula aqui para você de segunda a sexta ao meio-dia. E toda quinta-feira é o dia da classe dos adolescentes. Então toda quinta ao meio-dia a gente já está aqui contigo trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Já estamos nos preparando para o primeiro trimestre da CPAD em 2023, tem coisa boa chegando, você não pode faltar aqui nas nossas aulas e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus. Se você está afastado de Cristo, eu quero dizer para você, volte para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador, nós vamos ter o prazer de orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que o Senhor te abençoe de uma forma espetacular e que o Senhor seja glorificado também no teu coração. Escreva aí abaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a sua vida. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão trazer uma visão muito legal sobre compartilhar as boas novas. Primeiro, proclamando as boas novas do Timóteo Carriquet. Esse material muito legal da editora Palavra vai te ajudar muito a entender sobre a vida da igreja e missões. Quero destacar para vocês material também da Braulia Ribeiro, da editora Ultimato, um chamado radical. Isso aqui tem uma perspectiva muito legal para adolescente que aceita o chamado. Quero indicar para você o texto do Edson Queiroz, uma igreja local em missões, da editora Vida Nova, que traz uma perspectiva muito boa sobre a visão de missão. Eu quero te convidar para estar comigo na última lição de número 13, onde nós vamos estudar sobre o valor do conhecimento da sabedoria. Que Deus te abençoe, tenha um Feliz Natal e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.